Olá, estudantes do Colégio Cometa da primeira série do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química, e nessa videoaula eu vou tratar com vocês sobre a correção comentada de algumas questões que foram passadas no PCD de número 10 do módulo. Então, página 410, questão de número 3. Em 1829, o químico alemão Johann Doberin ordenou os elementos químicos em grupo de 3, de acordo com a massa atômica. Essa classificação, conhecida como tríades de Doberin, está representado abaixo. Tá? Então aí o quadro com a representação das tríades: lítio, sódio, potássio, cálcio, estrôncio, bário, enxofre, selênio, telúrio, cloro, bromo e iodo. Perceba que essa forma de organização ela foi realizada a partir da média entre as massas dos elementos que compõem a tríade de menor mais maior massa, tá? E aí ele chegou a um terceiro elemento de massa intermediária entre esses dois que formavam a tríade. Então, compare a posição dos elementos químicos nessas tríades com a tabela periódica de Mendeleev. O que você conclui? Comente. Então, se a gente analisar as tríades, tá? E comparando com a tabela de Mendeleev, os elementos de cada tríade estão dispostos na mesma linha. Isso significa que ele também os classificou de acordo com alguma propriedade semelhante. Tá? Mendeleev também adicionou outros elementos químicos às colunas, revelando uma limitação das tríades de Doberin. Então, quando comparado um estudo, uma forma de organização dos elementos químicos, a de Doberin com a de Mendeleev, a gente viu que a de Mendeleev é um pouco mais completa, né? Completa e complexa. Mas a forma de organizar, eu comentei com vocês na aula, toda vez que a gente pensa em organizar, fazer alguma organização de de algum fator em tabelas, a gente sempre organiza por semelhanças, tá? Então é essa relação de semelhança entre Doberin e Mendeleev, porque eles tentaram organizar os elementos em um sequenciamento que tinham alguma característica semelhante entre eles. Explique como os elementos químicos estavam organizados na tabela periódica de Mendeleev e como a partir dessa organização ele conseguiu prever algumas propriedades de elementos químicos ainda não identificados. Então, Mendeleev ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, tá? Então, mais uma vez lembrar que esses cientistas eles eram ainda contemporâneos lá de Dalton, então se apropriavam na ideia de semelhança que Dalton defendia, que está relacionado a elementos iguais têm mesma massa atômica. Então, por isso que a gente discutiu inicialmente que toda essa sequência de tentativa de organização dos elementos químicos, ela parte da semelhança, do critério de semelhança das massas atômicas, que vai refletir nas propriedades, tá? Então, como Mendeleev ele tentou organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, já havia dito isso, em uma mesma linha, os que representavam propriedades similares. Ele acabou deixando, na sua representação, alguns espaços vazios, quando as propriedades dos elementos químicos apresentavam muita discrepância, muita diferença. Então, em vez dele tentar agrupar esses elementos conhecidos com propriedades distintas, ele previu, ou seja, que esses espaços, essas lacunas que ele deixou inicialmente na tabela, tá? Eu dei até o exemplo do eca-alumínio para vocês, que mais tarde vão descobrir que vai ser descoberto o galho, tá? Então ele deixou esses espaços que correspondiam ainda a elementos não conhecidos, que teriam características similares àqueles na qual a linha que ele viria a pertencer, tá? Explique por que a massa atômica de cada elemento químico não é representada por um valor exato.
Olha, para a gente calcular a massa atômica de cada elemento químico, a gente tem que considerar a presença dos diferentes isótopos possíveis para aquele elemento químico. E a partir daí é feito uma média, né, ponderada, considerando a quantidade de cada elemento na natureza e suas respectivas massas, certo? E com isso se encontra o valor da massa atômica para o elemento. Por isso que não é um valor de massa exato. O modelo de Mendeleev propunha a organização da tabela periódica de acordo com a massa atômica. Após trabalhos de outros cientistas, um novo modelo considerando o número de prótons de cada elemento químico foi proposto. Por que se pode afirmar que esse novo modelo melhorou de Mendeleev? A tabela periódica de Mendeleev ela não explicava a inversão da ordem de massas atômicas em alguns casos, já que a sua defesa era que os elementos deveriam ser organizados em ordem crescente de massa atômica. Mas, como acontece com telúrio e iodo, né? O telúrio e iodo eles não estão numa sequência crescente de massa atômica, tá? E, nesse caso, agrupava elementos químicos que possuíam características muito diferentes, como o argônio, o gás inerte, e os metais lítio, sódio e o rubídio, bastante reativos, tá? Então, por vezes, acabavam a gente partindo da ideia que os elementos eram organizados pela ordem crescente de massa atômica, caía num problema que às vezes, ficavam agrupados elementos, né, em alguns casos elementos de propriedades distintas, né? Então, isso foi sanado como? Quando os elementos passaram a ser organizados analisando o seu número atômico, tá? E obviamente a semelhança atômica, ela que a gente conhece até hoje, ela está relacionada com o número atômico. O oxigênio tem 3 isótopos naturais, O16, O17 e O18. Com base nos dados da tabela periódica reproduzida abaixo, indique qual deles é o isótopo mais abundante. Justifique sua resposta. Então perceba, oxigênio, número atômico 8, a massa do átomo de oxigênio, né, 15,995. Perceba que não é um número exato porque é uma média ponderada entre a existência dos isótopos. Oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18, tá? Obviamente que pelo fato da massa ter dado muito próximo de 16, a gente pode concluir que o oxigênio mais abundante da natureza é o oxigênio de massa de 16, tá? Assim, como a massa atômica fornecida na tabela periódica está muito mais próximo de 16 do que 17 ou 18, podemos inferir que o isótopo mais abundante, como eu já havia dito, é o oxigênio 16.